Vai no ar. Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Eduardo Valassi, o Gaúcho, e esse é o meu, o seu, o nosso Agro do Vale. Hoje mais um programa, muito feliz em estar apresentando esse programa para todos vocês, trazendo conhecimento, curiosidades, dicas e em breve muito assessoramento técnico para nós produtores rurais. Amigos, hoje eu tenho um convidado, uma pessoa importante aqui no fundo do vale. Nós chamamos fundo do vale de Aparecida, mais próximo da fronteira com o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E essa pessoa, essa figura emblemática que todos gostam, que acho que a maioria sabe quem é, pelo menos quem é do meio rural, é o Bruno Lopes Nunes, nosso amigo presidente do Sindicato Rural de Lorena, Canas e Piquete. É isso? Falei certo o nome, Bruno? É isso mesmo. Então, muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui, né? Parabenizar o Eduardo aí pela essa iniciativa, esse programa. Muito obrigado. Está sendo um sucesso. Já acompanhei a entrevista passada com o Pedro Guimarães. Sim. Um programa para somar, né? É isso aí. A nossa intenção é trazer realmente coisas que agreguem ao produtor rural no dia a dia. Trazer essas entrevistas muito importantes de pessoas, personalidades do agro da nossa região, pessoas que nos representam sobretudo. Isso é muito importante. E eu estou muito feliz em apresentar esse programa. Lembro a todos que esse programa foi feito a convite do Ilcinho Potência e do Rafael Leal, pela Rádio e TV Nova Cultura de Lorena. Então nós transmitimos ao vivo todos os sábados às 10 da manhã e depois o programa fica disponível nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Muito bem. Amigos, sem delongas, vamos começar essa feliz entrevista e que muito vai me agradar poder ter esse bate-papo com o Bruno. Bruno, conte para nós, quem é Bruno Lopes Nunes? Fala um pouquinho de você, por favor. Bom, Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo, produtor rural, nascido e criado na fazenda? Na fazenda, isso né? Aí. Então, vendo no curral todo dia, né? E hoje eu atuo na presidência do Sindicato Rural. Certo. Mas não largou a atividade de produtor rural. Estamos lá agarrado lá na... E a tua atividade é leite, né, Bruno? Isso, a propriedade nossa hoje é uma propriedade de leite e a gente acaba mexendo com um pouco de corte também, mas o foco nosso é leite. Não sei se o teu corte, assim, os machos que nascem acabam ficando para serem animais de corte, é nesse sentido, ou vocês realmente compram animais de corte, fazem um pequeno... A gente acaba negociando bastante, às vezes vai um outro produtor comprar vaca e às vezes na hora de comprar você tem que pegar algum bezerro dele para poder... Então, às vezes acaba comprando e um pouco é a cria nossa também, né? Então, a gente acaba terminando esses machos Perfeito. E acaba tendo uma renda com o corte também. Então, né? vocês hoje têm as duas atividades nessa propriedade. E essa atividade já era exercida pelos teus antepassados, não? Isso, eu sou a quarta geração já, Eduardo. Tá. Então, começou com meu bisavô, depois veio meu avô, meu pai e... Tô lá agora. E eu, se eu não me engano, a família Nunes vem de fora, né? Isso, a família nossa é de Minas. Seu bisavô veio de Minas? Veio de Minas. Foi aquela história naquela época do café, que o café quebrou, a minerada desceu pra cá com os embornar cheio de dinheiro e comprou as terras, foi mais ou menos isso? República do Café com Leite, né? É isso aí. A fazenda nossa era café e depois teve que acabar com tudo e aí foi onde entrou o leite. Certo. E vocês estão bem na entrada de Piquete, não é isso? A propriedade nossa é na entradinha da cidade ali. Muito bem. Eu estive lá acho que uma vez ou duas, visitando a convite do teu irmão, do teu pai. E a propriedade nossa, Eduardo, assim, o que é interessante hoje é que o leite que a gente consegue produzir lá hoje é numa área 20% da propriedade que era do meu avô. Porque daí foi dividindo, né? Então a tal reforma agrária natural? Então, cada um ficou com sua fatia. Sim. E hoje a gente trabalha em cima... Nos dê uma ordem de grandeza. O que eu faço lá hoje é em cima desse pequeno pedaço que nos sobrou, né? É produzir talvez até um volume maior do que
com meu pai, com meu avô. Então, é isso que eu ia te perguntar. Hoje, em 25% da área que era do seu avô, você produz uma quantidade de leite igual ou superior ao que o seu avô produzia em 100% da área. Exatamente. Bom, intensificação da área, né? É isso que eu ia falar. Então, agora nós estamos indo numa... Apesar de não ser o foco dessa entrevista, mas é muito importante para o nosso ouvinte, para o produtor rural, saber que é o seguinte... Em 50, 60 anos, isso, mais ou menos, 70 anos, talvez. É isso aí. Vocês conseguiram aumentar em 4 vezes a produtividade por área. Porque se em 25% da área você produz a mesma coisa que produzia em 100%, então você aumentou 4 vezes a produtividade. E isso é tecnologia. Exatamente. E essa tecnologia vem em função de quê? Você ter ido estudar, ter ido se aprimorar, ter se formado em agronomia? Quando chegou um determinado momento, eu vi que eu ia ficar na fazenda mesmo. Eu sempre fui grudado com meu pai, né, ajudando ele. E a fazenda passou por um momento difícil. E eu vi que eu tinha que ir atrás de tentar trazer solução para a gente poder continuar sobrevivendo dali. O que você chama muito difícil? Esse momento de transição, quando diminuiu a terra? Eu acho que, não sei, a situação na época... Situação econômica do país, da atividade. E na propriedade nossa também vinha... Meu pai acabou diversificando um pouco e não teve muito sucesso nessa diversificação. Coisas naturais da vida. E aí foi onde eu resolvi estudar, coisa que não é muito do meu... Da sua natureza? Da natureza, então, mas... A gente gosta mais do pé sujo de barro, né? Eu enfiei as caras lá e fomos adiante. Você estudou onde? Estudei em Taubaté. Taubaté. Ótima universidade, Unital. Fiz Unital, agronomia lá. Muito bom. E aí, Eduardo, quando foi... A turma nossa foi o seguinte, a agronomia era em 5 anos e quando a gente entrou, a nossa turma ia se formar em 4. Eles diminuiu um pouco Mudou a grade. E quando chegou do 3º para o 4º ano, tinha que fazer o estágio obrigatório. E foi quando o projeto Balde Cheio, do Arthur Chinelato, sim, famoso. Ele estava introduzindo aqui no Vale. E eu comecei a acompanhar, e eu falei, isso aqui é o que precisa acontecer lá em casa. Então aquilo ali estava servindo para mim como uma luva, sabe? E eu tentei buscar ajuda ali, e ali eu consegui um estágio com ele. E aí eu fui lá para São Carlos, na Embrapa, Fazenda Canchim. E ali hoje eu conversei com uma pessoa, desculpa te interromper, mas uma curiosidade. Essa pessoa tem fazenda no Mato Grosso, é um médico de São José dos Campos, e nós estávamos conversando, e você sabe, eu sou criador de Brafor. E ele falou que o cruzamento industrial que ele faz no Mato Grosso é Canchim. Aí citei ainda, falei, Canchim é o cruzamento brasileiro, que foi feito lá em São Carlos. Ele falou, é verdade, é uma das poucas raças sintéticas genuinamente brasileiras, que foi criada aqui, né? Então você estudou lá em São Carlos. Então, aí eu fiquei em São Carlos para concluir o meu estágio. Um aprendizado que não teve tamanho. E aí, Eduardo, quando chegou no dia de vir embora, sim, e assim, eu tive uma liberdade muito grande com o Dr. Arthur, que ele viu que eu já era da atividade, sabia fazer algumas coisas, né? Então, quando eu cheguei lá, ele chegou para mim e falou assim, Bruno, você não me matando vaca aqui, você pode fazer o que você quiser. Olha só que responsabilidade, ele me deu uma autonomia, né? Então eu falei assim, então tá bom. E aí, fomos trabalhamos duro lá, né? E no dia de vir embora, ele pegou e falou assim, nós gostamos do seu perfil. O projeto estava em expansão no nível Brasil, então, e estava precisando, e tinha uma demanda de técnico, né? Instrutores então estava precisando de gente para poder fazer parte do time deles. E aí ele falou para mim, seu Bruno, nós gostamos demais de você e precisava que você ficasse aqui com a gente 1 ano, pra gente te treinar e você vir fazer parte do nosso time. Olha que eu conheço bastante da tua história, a gente se conhece há bastante tempo. Aliás, eu sou sindicalizado do nosso sindicato rural, mas essa história eu não conhecia. Então, aí... E eu vim embora com aquele negócio na cabeça, né? Falei, e agora? Vou parar a faculdade, porque daí no outro ano eu já ia me formar. Sim. E se eu fosse ficar 1 ano lá na Embrapa, eu ia
ter que me formar só depois, mais um ano para frente. Uma decisão super difícil, abandonar tua turma, que durante tanto tempo estudou junto. Tudo isso. E não sei se tinha namoradinha na faculdade, mas... Não tinha. Aí, quando cheguei em casa, falei com meus pais, né? E decidi ficar na Embrapa. Então, eu retornei, tranquei a faculdade, retornei. E aí foi um ano de aprendizado que não tem explicação falar para você o que eu aprendi naquilo lá. Eu acho que foi um ano que você se doou. Pelo que eu conheço desse tipo de atividade, que assim, você foi para ensinar, mas certamente você aprendeu muito mais do que ensinou, né? Com certeza. Eu acho que deve ter sido uma honra, deve ser um orgulho, tanto para você como para os teus pais, saberem que você naquele momento, por conta da sua atividade familiar, o que você aprendeu em casa, ser levado para um programa tão importante como esse, que de certa forma revolucionou a atividade leiteira em muitas regiões. Então, meus parabéns. Obrigado. E assim, foi um aprendizado que não tem tamanho, sabe? Imagino. E fiquei lá um ano com ele, aprendendo bastante, retornei, fui para faculdade terminar, para concluir. E aí, assim, o Arthur, a gente criou uma relação muito boa, né? E ele brincava, falava que o meu passe estava valendo mais que, na época, era o jogador famoso era acho que o Robinho, sei lá. Aí brincava, ó, seu passe está valendo mais que o Robinho. O pessoal tá esperando você se formar. Passe mais que o Robinho, você tá velho, cara. Você tá ficando velho. O Robinho já não tem mais carreira faz tempo. E aí, Eduardo, foi... O projeto Balde Cheio, o que ele é? Ele não é apenas uma assistência técnica, né? É uma parte de extensão onde você resgata vidas, né? Sem dúvida. Então você chega em propriedade às vezes que o produtor com autoestima baixíssima, né? Que as coisas não estão indo bem, então você vai organizando as coisas, vai botando as coisas em ordem. Passando por fases que vocês já tinham passado na pele. Então você sabe a dificuldade que é você trabalhar e o teu balde fazer água e não leite, né? Exatamente. Então foi onde eu tive uma outra difícil escolha, né? Que eu tinha emprego garantido para me escolher, que ele me deu um leque de lugares que eu poderia estar indo, e eu optei por ficar em casa para ajudar os meus pais, né? Claro. Em vez de ajudar a família, eu acabei optando por ficar aqui e ajudar as coisas em casa. Então, antes de tudo, eu vou te perguntar: foi a decisão correta? Acho que sim. Que bom. Eu acho que sou muito feliz de ter ficado. Hoje a propriedade nossa é um modelo no município, em Piquete eu sei que é um modelo, eu acompanho isso. Então, não me arrependo de ter ficado. Que bom, Bruno. Valeu a pena. Isso é importante, a gente saber no futuro que o passado, a decisão foi correta, né? No futuro a gente descobre que a decisão correta foi tomada no passado. Eu acho que a pior coisa para um ser humano é você chegar lá na frente, depois de uma vida vivida, dizendo assim: puxa vida, eu fiz errado, eu devia ter feito diferente. Eu acho que se você hoje sente que tomou a decisão certa, acho que você é um homem jovem, realizado. Com muito ainda por realizar, com toda certeza, mas... Muita estrada ainda. Mas eu acho que é um orgulho para você, para os teus pais, para a tua família, saber que eles estão deixando esta atividade na mão de quem sabe cuidar dela, né? E você tem uma filha que eu conheço, era coleguinha de sala do meu filho na escola. E ela tem vocação para atividade, Bruno? No começo ela era mais um pouco apegada, gostava mais, sabe? Aí tá entrando agora numa fase que é adolescência, isso aí não tem jeito. Então ela queria ser veterinária, aí agora já falou em outras coisas. Natural. Daqui a pouco ela fala que quer estar ser veterinária mesmo, então... Você é um homem que tomou a decisão certa, tá claro isso para nós. Ajude-a a tomar a decisão certa quando for a hora. A gente não pode pressionar, né? O meu filho está na posição inversa. Ele agora quer tirar leite. Né? Aos 13 anos de idade ele me fala: pai, eu quero tirar leite. Então nós estamos providenciando isso. Eu até falei na última entrevista com o Pedro que nós adquirimos 16 bezerras que já são novilhas, estão sendo inseminadas agora. E essa atividade vai ser dele, né? Eu não vou me meter, eu lido com gado de corte, continuarei no gado de corte, claro que eu vou auxiliá-lo, etc. Mas essa atividade será dele, a responsabilidade dele.
mas eu acho que os homens e as mulheres amadurecem em momentos diferentes, né? As meninas acho que amadurecem um pouco mais cedo em alguns aspectos e os meninos mais cedo em outros. Mas eu faço votos que ela siga o negócio da família, se for a vocação dela. Se não for, que ela siga o caminho e a gente vai se virar. Se for, vai ser a 5ª geração aí. Isso é muito legal, vai ser muito legal. Muito bem. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Já agora entrando realmente naquilo que eu acho que, não que seja mais importante, mas mais o foco da nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Você hoje é presidente do nosso sindicato rural, um sindicato expressivo na nossa região. E eu queria saber como é que você chegou aos caminhos da política sindical. Então, Eduardo, eu desde que passei a ser sindicalizado, né? Que eu, acho que, se não me engano, em 2002 eu já... Que foi quando você assumiu a fazenda. Não tudo, talvez, mas... Não tudo, mas eu já tinha propriedade arrendada, mandava leite no meu nome, você entendeu? Então... já era produtor rural. Já era produtor rural. Então, meu pai fazia parte da diretoria, o tio fazia parte da diretoria. Então, os mais antigos já dentro do sindicato sempre vinha pegando os mais novos, né? A turminha jovem que estava entrando. Tentando criar uma sucessão, uma descendência dentro do sindicato, que é natural e necessária. Porque a gente não se dá conta disso só quando a gente fica muito velho. A gente não se dá conta que está envelhecendo e que alguém tem que suceder, né? Exatamente. Legal. E aí foi onde eu já vinha fazendo parte da diretoria. Confesso para você, Eduardo, que eu sempre admirei a pessoa que teve na frente dessa posição. Sem dúvida. Como presidente do sindicato. Mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria ocupando esse cargo, sabe? Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi na vida. Normalmente, quando a gente não almeja um cargo, uma posição, e aquilo vem para nós, é porque nós merecemos, Bruno. Isso já aconteceu comigo. E por isso eu posso te dizer, voltando àquilo que eu falei, quando a gente chega no futuro e vê que o passado foi daquele jeito e aconteceu daquela forma, é porque a gente merecia. Então eu quero dizer isso para você, que se você chegou à presidência do sindicato e foi conduzido a ela pelos teus pares, pelos teus colegas sindicalizados, é porque você merecia ser o presidente. Nós enxergamos em você, e eu votei em você na última eleição. E não é por isso que você está aqui no programa, porque era chapa única, viu, pessoal? Só tinha a chapa do Bruno e eu fiz questão de ir lá votar. Eu achei que era importante a minha representatividade, né? Para que eu possa cobrá-lo daquilo que eu acho que o sindicato tem que fazer, para que eu possa colaborar com ele no futuro. Eu tenho que ser um partícipe desse momento. Eu não posso simplesmente me isentar. Não é porque era chapa única, ela seria eleita de qualquer forma, ou não seria, ninguém seria eleito, né? Mas com certeza ela seria. Eu não posso me isentar. Então eu acredito, e conversando com outros sindicalizados, todos nós com quem conversamos, entendemos que você sim é um cara preparado para isso, e que, claro, está sendo forjado cada vez mais, se preparando cada vez mais, e acho que esse exemplo de vida que você nos deu. Lá atrás você foi se profissionalizar, estudando, para trazer benefício à tua família. Esse teu estudo, houve reconhecimento pela sua atividade de início profissional. Hoje você tem sucesso na sua atividade, então não é à toa que as pessoas chegam onde chegam, né? Não tem uma fórmula única e nem secreta, mas quando chega é porque tem alguma coisa diferente. Tua estrela deve brilhar diferente da dos outros. Então, parabéns, eu acho que você está no posto correto. Obrigado. Mas nos conte, então aí você foi conduzido a esse posto. Então, e aí estamos lá. Já faz quantos anos que você é presidente do sindicato? Eu estou no 2º mandato já, Eduardo. Conclui esse ano. Tá. E aí vamos ter nova eleição. Teremos nova eleição. Você será candidato? Tá uma dúvida aí, não sei. Dúvida. Mas há possibilidade. Sim. Por isso que você tem apoio. As pessoas querem que você continue, né? Eu me lembro que mais recentemente, quando eu vim morar para cá, nós fizemos ainda, você promoveu, né? 2 pequenas exposições, porque o nosso recinto sindical, nós temos uma sede na cidade, que é bem próxima aqui da rádio, inclusive, e temos uma sede de campo. Sim, um recinto que tem um recinto de exposições, de leilão, e algo que infelizmente está pouco explorado já há muitos anos. Não é do seu tempo, eu sei que antes de você também ele já vinha pouco explorado. Por quê?
Bruno já comentou isso na entrevista anterior com o Pedro, nós falamos nisso. O Vale do Paraíba passou por algumas transformações, e essas transformações fizeram, durante um período, tudo aqui ficar mais morno, vamos falar assim. Exatamente. E que de uns 4, 5 anos para cá, pós-pandemia ou ainda durante a pandemia, nós ganhamos vigor, né? Uhum. E aí você fez 2 pequenas exposições no sindicato, eu participei, inclusive, levando animais, etc. No passado, Eduardo, assim, não resta dúvida. A gente vê, eu cheguei quando era criança a participar, então tinha hipismo rural, sabe? Era torneio leiteiro, era famoso do nosso sindicato. Leilões, a gente contava os dias para chegar quando eu era jovem, né? Então você via tratar de vaca do torneio, você via quando tinha exposição e as brincadeiras que tinha, cavalo, então era tudo muito... A lembrança que a gente guarda é uma lembrança muito boa, sabe? Você sabe que no Rio Grande do Sul, só fazendo um adendo, existe muito isso, mas não nos sindicatos rurais. Lá nós temos umas entidades próprias, que são os Centros de Tradição Gaúcha, os famosos CTGs, que é onde todo o pessoal do agro se encontra no domingo. E é uma coisa que eu sinto tanta falta aqui, Bruno. Eu vejo aquele nosso recinto de sindicato pouco explorado e vou ser sincero, aquilo me dói no coração. O domingo do produtor deveria ser ali com a sua família. Aquele é o clube social do produtor rural. Não é aquele clube da cidade onde a gente vai na piscina, onde dança um bailinho, onde tem a festa do chopp. O sindicato rural onde nós vamos comer o porco a paraguaia, o churrasco no fogo de chão, vamos ver os nossos filhos fazendo aquilo que a gente gosta, seguindo nossos passos, né? Então esse é um pedido de um sindicalizado e aqui de um simples e humilde entrevistador. Faz alguma coisa por nós? Nós vamos fazer. Agita esse sindicato pra gente. A gente começou a fazer, Eduardo, logo quando assumimos a diretoria, né? Tivemos lá acho que 2 feiras, 2 ou 3 feiras. Eu me lembro de 2 que eu participei. E aí depois veio a pandemia. Atrapalhou tudo. Quando a pandemia veio, aí não podia mais fazer nada, né? Então, agora talvez esse ano acho que dê pra gente já, se não tiver nenhum problema. Não teremos, se Deus quiser. Não vão ter. Mas naquele lugar tem que trabalhar, mas aquilo ali é nosso, temos que fazer alguma coisa em prol do produtor, em prol da nossa classe, né? E levar o povo da cidade para ver o que a gente faz, né? Que eu acho que isso também é muito importante, isso também é um dos papéis do sindicato. Aliás, eu queria perguntar isso para você, o que é um sindicato rural? Para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, gostaria de saber de você, qual é a função de um sindicato rural? Um sindicato patronal rural? Que existem 2, né? O patronal e o dos empregados. O seu é o patronal. Qual é essa função? O nosso é patronal, é um sindicato que ele orienta os empregadores, né? Então faz a gente seguir a risca para não ter nenhum problema no futuro. Todas as obrigações fiscais, legais, sanitárias, essa é a principal função. E congregar os seus associados. Isso. E também como entidade de classe, é isso que eu ia falar, como entidade de classe, lutar por nós, né? Isso, ele é um defensor da classe, né? Então, a nível, tem uma certa hierarquia dentro do sindicato, que é o seguinte, como é que a funciona? Nível municipal, o sindicato é onde está ali para poder receber as reivindicações. Depois tem a FAESP, que nos representa a nível estadual, certo? E em cima disso vem a CNA, que nos representa a nível nacional. É como se fosse prefeitura, governo e federação. Exatamente. Então é o Sindicato Rural, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e Confederação Nacional da Agricultura, é isso? Isso aí. São os 3 órgãos que nos representam. Mas as reivindicações saem daqui. Chegou um problema para mim, de um associado nosso. O sindicato vai tentar resolver a situação. Consegue resolver pelo município? Vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Não consegue, a nível estadual. Perfeito. Entendeu? Então você vai subindo, escalonando de acordo com a necessidade. E há reivindicações federais mesmo, né? E tudo em função da classe, né? Sim. Defendendo o... Aliás, deixa eu te perguntar. Eu me lembro que, bem no meio da pandemia, nós tivemos um evento chamado Tratoraço. Sim. E foi um evento não só em São Paulo, não só aqui no Vale do Paraíba, foi nacional. E eu participei, você participou.
Muitos dos produtores participaram, acho que, não sei se a maioria dos nossos sindicalizados, mas boa parte deles, eu me lembro de estarem lá. Nós nos juntamos com o Sindicato de Guará e fizemos uma manifestação conjunta, né? Isso. E essa reivindicação, por que era na época? Conte para o nosso espectador, eu sei, é claro, mas seria interessante para mostrar como funciona essa representatividade que você está nos contando. Foi em função de parte tributária, né? Uhum. Então, se acontecesse, subiria demais os impostos. A gente estava ficando numa situação que, em relação aos outros estados, o estado de São Paulo iria perder a sua competitividade. Perfeito. Certo? Ou seja, o governo Dória estava taxando demais a agricultura em relação ao que existe nos estados vizinhos. Exatamente. Então, era mais barato entrar produto dos outros estados para São Paulo. Aqui dentro de São Paulo, que é o maior consumidor, né? E o nosso produto que está aqui dentro, que poderia chegar na mesa do consumidor mais barato, ia sofrer uma tributação que ia ficar inviável, talvez competir. Exatamente. Ou seja, nós, produtores de São Paulo, estaríamos sendo prejudicados pelo próprio governo de São Paulo na época. Exatamente. E aí foi onde surgiu a conversa do tratoraço, um sindicato se mobilizando, chamando outro, e quando vê, acho que 100% ou quase 100% dos sindicatos rurais do estado de São Paulo, naquele dia fizeram uma manifestação, saíram com os tratores para a rua e o pessoal aplaudia e você via que a população estava junto com a gente, né? Sim, havia uma consciência disso. Todo mundo ia pagar esse preço. E foi uma maneira de mostrar a força que a gente tem, né? Eu acho que não teve desordem nenhuma. Foi um negócio... Não, foi super organizado. Organizado, do bem, não tinha bagunça. E... deu resultado. Teve um resultado positivo. Talvez não tenhamos conseguido alcançar tudo que nós esperávamos, mas tivemos, em grande parte dos produtos reivindicados, fomos atendidos, né? Sim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você que pode ser interessante. Você acha que a competitividade dos nossos produtos em São Paulo, de um modo geral, vem diminuindo em relação aos outros estados? Eduardo... Ou você acha que o produtor de São Paulo é cada vez mais eficiente e supera essas dificuldades? Não, eu acho que a gente tem grandes produtores aqui, né? O nosso estado é rico, tanto na agricultura quanto na pecuária. Sim. Tá certo que outros estados são fortes também, claro. Fortes também, mas eu acho que essa competitividade a gente acaba perdendo mais em função disso que nós acabamos de citar. Da questão tributária, realmente. Exatamente, Tá. O produto tá aqui, eu acho que tem que ser consumido aqui, exatamente, né? Também concordo com você. Eu pergunto isso porque assim, eu vejo que a cada dia nós estamos nos tecnificando cada vez mais. E o sindicato tem um papel muito importante nisso. Eu mesmo, eu até ia fazer essa pergunta mais para frente, mas eu acho que ela cabe agora. Eu mesmo já me qualifiquei bastante através de cursos promovidos pelo Sindicato Rural, que são cursos promovidos pelo Senar, né? Então eu acho que essa qualificação do produtor vem aumentando. E nesse ponto eu sei que o nosso sindicato, vamos falar assim, uma expressão de gíria, brincando, é o top da onda. Todos os cursos que o Senar promove, quase que anualmente ou de acordo com o cronograma estabelecido, são dados aqui na nossa região, né? A gente tem um número de cursos, programas, né, que o Senar, em convênio com o Senar, a gente consegue fazer, que, pra você ter ideia, no ano passado agora, dentro do município, que é a nossa extensão de base Piquete Canas, né? Então, Lorena Piquete Canas, sim, dentro dessa área, nós fizemos mais de 130 cursos profissionalizantes. Então, olha aí. E esses cursos não são só para os produtores, né? São extensivos aos nossos funcionários, nossos colaboradores. Sim. Isso é muito importante. É um sindicato patronal que qualifica o trabalhador rural, o empregado rural, e não apenas o empregador rural. Então esse é um papel importante do sindicato.
E fora os cursos, tem os programas. Os programas é até... Tem o ProLeite. É até mais interessante. Empresário Rural, que são cursos de 1 ano. Duração de 1 ano, quase 1 ano, né? Reflorestamento. O cara que fez o CAR no passado, ele escreveu lá o que ele vai... Manter de área preservada. Exatamente. Lá ele deixou os seus 20%. Pode ser que esse cara ainda não tenha nada, né? Ainda não formou essa reserva legal. Aí agora tem o programa de regularização ambiental, né? Que é o que? É o que você falou lá no CAR, você tem que pôr em prática agora. Perfeito. E esse programa de reflorestamento, ele vai ensinar o produtor a produzir sua própria muda para compor essa área que ele citou na hora que ele fez o CAR. Que ele quer preservar, realmente. Que ele quer preservar. Então, é aquelas espécies que tem que ser para aquele lugar, o cara aprende a tirar a dormência da semente, e, entendeu? Passo a passo até... Legal, esse programa eu já tinha lido alguma coisa nos boletins do sindicato, mas não sabia que ele estava assim. É um curso que eu vou fazer. Eu acho interessante. Vale a pena, porque em um pedaço pequeno você faz um número absurdo de muda. Eu imagino. É porque é um trabalho de horta, né? É como um trabalho de horta. Muito legal. Agora, você já nos explicou um pouco como é que funciona a dinâmica sindical em nível municipal, estadual, federal, mas e o nosso sindicato? Que é o que interessa basicamente ao nosso ouvinte regional. Que serviços são prestados pelo nosso sindicato, Bruno? En passant, tá? De um modo geral, assim, não precisa entrar em muito detalhe. Mas para a gente saber por quê? Porque esse programa também tem como intuito o seguinte. Primeiro, quantos sindicalizados nós temos hoje? Hoje, no número do nosso, são 377. 370, vamos falar 380, vamos arredondar esse número um pouquinho? 380 associados em 3 municípios pequenos. O maior deles é Lorena. Canas e Piquete são municípios pequenos, sobretudo Piquete, de uma topografia muito acidentada, muito elevada, em que as propriedades não têm uma vocação produtora tão grande, né? Apenas algumas áreas são mais produtivas, o resto é reflorestamento, enfim. É um número expressivo de associados. Imagino que esse número seja expressivo. Imagino não, eu posso afirmar para vocês. Ele é um número expressivo porque é um bom sindicato. Presta bons serviços. Eu, como sindicalizado, posso afirmar isso. Não é propaganda do sindicato. Não estou querendo elogiar o Bruno. Não preciso disso. Nós já temos uma boa relação pessoal. Não posso dizer que somos amigos, mas temos uma excelente relação pessoal. Mas eu quero dizer para vocês que o sindicato presta um bom serviço. Então você, produtor rural de Lorena, Piquete, Canas, até Cachoeira Paulista, eventualmente algum outro município vizinho, que queira se associar ao Sindicato Rural de Lorena, Piquete e Canas, venha. Nós temos grandes serviços prestados. Eu quero que o Bruno fale um pouquinho sobre eles, para vocês saberem. Às vezes uma taxinha mensal pode resolver muito na nossa vida. O pessoal elogia, Eduardo, agradeço o elogio pelo sindicato, né? O pessoal elogia até o nosso serviço lá. Inclusive temos produtores rurais de outras áreas. Eu sou de Cachoeira Paulista. Que compõem o nosso quadro de associados. Né? Então, em função da turma que tem lá, do serviço prestado que tem lá. Agora, da parte de serviço nossa lá, então você tem a parte de setor contábil, né? Que escrituração rural, elaboração de livro caixa, certo? Perfeito. Setor fiscal. Quem faz isso é o Sérgio? Isso. Se eu não me engano, né? Então tem Eu quero deixar aqui um abraço a todos os funcionários do sindicato que me recebem tão bem, quase que diariamente eu vou ao sindicato, ou pelo menos uma vez por semana, no mínimo, né? E eu quero agradecer a todos, porque sempre nos atendem com todo carinho, com toda presteza, com muita eficiência. Eu deixo aqui esse registro. A turma lá é uma turma boa mesmo, Eduardo. Um dos motivos que eu assumi essa responsabilidade foi em função da equipe que tem lá, né? Que é uma turminha que nota 10. Então, mas aí quem faz serviço basicamente é o Sérgio. Isso. O setor de benefício, às vezes o cara não tem um funcionário registrado, mas ele contribuiu a vida inteira. O produtor rural, ele contribuiu. Então, vai fazer arrumar o trâmite da aposentadoria. Isso é muito importante, né? Muitos produtores deixam de contribuir o INSS e depois tem uma dificuldade grande para se aposentar.
Se ele e a esposa realmente trabalham na propriedade, exercem atividade rural, não importa o tamanho dessa atividade, eles têm que contribuir para ter uma aposentadoria futura. Com certeza. Eu acho que é uma segurança para o trabalhador, seja ele patrão ou empregado. E às vezes a pessoa fica meio... O produtor rural em si, alguns são um pouco meio tímido, às vezes falta chegar e querer saber mais, ser mais curioso um pouco, né? Ficar um pouco bicho da roça? Ficar um pouco mais a par da situação. Tem uns que às vezes passa batido num negócio desse e acaba, né, não conseguindo. Sendo penalizado no futuro. Exatamente. Continuando. Esse trabalho quem que faz? É Dona Marli? Marli, tem a Cris, tem a... Cris também. Aí tem os dois rapazes, o Cauê e com o Samuel. Essa parte de pessoal é com eles, né? Isso. Tem a Mirella com a Ândia, que é parte de... Escrituração de gado, vacinação, GEDAV, contrato de arrendamento. Também me atendem muito bem. Aliás, as duas são as que eu tenho mais contato. Vai tirar GTA, né? Para vocês, Mirella e Ândia, um abraço. Não esqueço de vocês. E quem mais tenho contato também bastante é o Cauê e o Samuel, que cuidam mais da parte de escrituração, de folha de pagamento, etc. E pode deixar que eu vou levar a relação de férias essa semana para vocês. Então, continuando, o setor trabalhista, que é o Cauê com o Marli, Criso e o Samuel, que desenvolve lá abertura de livro de registro, de empregado. Perfeito. Né? Então, setor de imposto de renda. Aí é com o gerente do sindicato, com o Mário. O Mário, que também é uma pessoa... Quantos anos o Mário está no sindicato? O Sérgio também é antigo, mas... Você tem ideia de quantos anos o Mário está lá? Eu não sei, mas é bastante tempo. Essa semana eu tive vendo umas coisas antigas lá e tinha um livrinho lá de 25 anos de sindicato, o Mário já estava lá. Já estava lá. Então, é patrimônio do sindicato. Tem plaquinha já de patrimônio? Não? Tem, pô. E temos convênio com plano de saúde, SPA, convênios com universidade, com FATEA, Unisal, com a Serra Dourada. Na escola do meu filho eu tenho um descontinho lá porque eu sou sindicalizado do sindicato. Então tem eventos realizados com o Senar, que nós já comentamos. Sim. Acho que quem cuida é o Thales. Thales, que é o nosso... Homem dos cursos. Isso. Ele que quer fazer um curso, quer saber da grade de curso, do programa, é com ele. Então ele também sempre nos atende muito bem. Sempre dá um jeitinho de colocar o empregado, de encaixar. Muito legal. Então, essas são as principais atividades do sindicato, certo? Certo. Agora, me diga uma coisa. O que você acha que o sindicato pode contribuir mais com a vida do produtor, com a vida do sindicalizado? O que você enxerga que nós podemos agregar, além do que já fazemos, né? Então, Eduardo, eu acho que assim, seria um sonho assim, da minha parte de, se o sindicato tivesse condição de você ter um advogado para estar orientando, prestar um serviço mais focado, um serviço jurídico mais focado. Você tem lá muito problema assim, às vezes de herança, divisão de terras, né, de parte de escritura. Sim. E nada melhor que uma pessoa qualificada para isso, lógico. Para poder estar orientando, né? A gente já tem orientações nesse sentido. Eu sei que o Mário se esforça, isso, todo mundo tenta, mas o Mário é multitarefa, né? Isso, mas assim, a gente indica tal profissional. Mas e se a gente tivesse um profissional lá dentro, né? Mais barato, mesmo que se pagasse alguns honorários, mais barato do que o mercado e pudesse prestar um serviço pro associado. Quando tinha ainda era obrigatória a contribuição, né? Sindical. Isso é um assunto que nós também temos que tocar. Ela vinha uma verba para o nosso sindicato. Como é que era distribuída essa verba, Bruno? Porque todo mundo pagava isso. Isso era um segundo ITR, vamos dizer assim. E a gente pagava para a CNA, ou era para a FAESP, não me lembro exatamente. Vinha uma guia anual para a gente pagar. A partir de 2017, Eduardo, essa contribuição sindical ela passou a não ser mais obrigatória e sim facultativa. Certo. Né? Então, aquela contribuição que vinha para a gente pagar,
daquele montante, do 100% ali, 20% ia para o Ministério do Trabalho, certo? Aí sobrava 80%. Desses 80% que sobrava, 60% ele retornava para o sindicato. 15% ia para a FAESP e 5% ia para a CNA. Certo. Então havia realmente uma distribuição desses valores para todas as entidades de classe. De certa forma, esse dinheiro ele era retornado para a classe, né? FAESP briga por nossos interesses, Sim. CNA briga por nossos interesses. Às vezes muitas coisas que a gente não imagina estão sendo feitas nos bastidores. Estão sendo feitas em prol da nossa classe. Sim. Né? Aquelas reivindicações que às vezes a gente conversa no sindicato, ou seja, aquelas que são pertinentes realmente são levadas à FAESP. Quando vocês vão à reunião na FAESP, etc. Sim, vocês levam isso, são formados grupos de trabalho, comissões. Tem comissões. Então, existe um diálogo, né? Tá. Além de já ter, e não é só a gente, né? No programa passado, acho que o Pedro até citou, né? Da parte tributária agora mesmo, você vê que FAESP, OCESP, estava tudo... Sim, tá todo mundo unido para poder fazer isso. Aliás, o governador, logo depois da entrevista que eu fiz com ele na semana passada, isentou uma série de impostos da nossa categoria, de produtos da nossa categoria, né? Que eram reivindicações já do governo Dória que não foram atendidas, acho que do tempo do tratoraço. E agora foram atendidas pelo governador Tarcísio. Que, aliás, nossos parabéns ao governador. Somos um dos poucos estados da nação que elegeu o homem, na minha opinião, na minha modesta opinião, certo para o cargo. São Paulo conseguiu eleger um governador que eu espero seja o melhor governador dos últimos anos. Também espero isso. Então, tem muita coisa que acontece que a gente às vezes não fica sabendo, né? E essa turma, eles estão lá trabalhando por nós. Então, esse dinheiro, esse recurso, ele acaba que voltando para a gente mesmo. Então, mas essa contribuição não existe mais. Então, hoje, isso faz falta para o sindicato? Hoje ela é... Para um sindicato, Eduardo, assim, que nem você perguntou, o que você gostaria que o sindicato poderia estar fazendo mais pelos seus associados, né? Talvez, se a gente tivesse essa contribuição, poderia ter aí, quem sabe, um agrônomo, um veterinário, um advogado, ou então... Outro serviço prestado. Né? Entendi. Então esse seria o teu sonho, que se caso... Porque vem se discutindo que talvez volte essa contribuição, né? O governo atual, o federal... Pode ser que sim. É mais voltado a essa área assistencial, sindical, etc. E existe essa possibilidade, pelo menos rumores há, de que pode ser que volte. E se voltar, eu acho que assim, nós como produtores não ficamos felizes, porque voltaremos a ter uma despesa grande na propriedade. Mas, você nos dizendo que ela é bem aplicada e que ela retorna para o sindicato em prol do sindicalizado, isso já nos tranquiliza um pouco mais. Temos aqui então o seu compromisso, caso isso volte. O sindicato vai fazer alguma coisa com essa verba em prol do sindicalizado? Sim. Que bom. E muitos sindicatos também, Eduardo, eles às vezes não conseguem fazer sua folha de pagamento. Sem dúvida, nós temos muitos sindicalizados, mas tem sindicatos menores, né? Em função do número de associados, né? Então, essa contribuição ajudava muitos sindicatos a se manter, sem precisar fechar as portas, e ajudando o produtor, né? Sim. Então, nessa falta da contribuição, acho que atrapalhou bastante a vida de alguns sindicatos. Tá. E aí, o que você acha? Vai voltar? É difícil. Depende do Congresso Nacional, Depende, né? Das negociações deles lá. Mas seria importante para o sistema sindical. Se vier a voltar, é que nem... Esses cursos do Senar também são patrocinados por isso, né? Sim, vem verba para isso. Tá certo. Agora me diga uma coisa, Bruno. Eu sei que a nossa entrevista está assim, num tom muito amistoso, muito amigável, mas tem alguns assuntos que são um pouquinho mais polêmicos que nós temos que falar, né? Nós já estamos nos aproximando do final da entrevista por conta do tempo que nós temos. E pré-eleitoral, no momento pré-eleitoral, nós sabemos que o Brasil se dividiu. O Brasil, infelizmente, não gostaríamos que fosse assim.
Mas nós tínhamos uma polarização muito grande, onde dois lados totalmente antagônicos pelearam para saber quem ia governar o país. Um desses lados venceu. Não vamos entrar no mérito da vitória, nem no mérito da eleição, não nos cabe nessa entrevista. Nem é o motivo do nosso programa. Entretanto, nossa categoria, em determinado momento, foi chamada de fascista e direitista. E eu, particularmente, cobrei isso de você. Eu perguntei, Bruno, nós não vamos nos manifestar? Nós não diremos nada, Bruno? Não importa o nosso lado político, mas eu acho que sermos chamados de fascistas é um pouco demais. Claro que eu entendo que pode ser o calor do momento eleitoral. E eu cobrei isso do meu amigo Bruno, pessoalmente, e o Bruno não me respondeu à época. Agora, perante o nosso público, eu vou te perguntar de novo. Bruno, o que você acha? Nós somos fascistas e direitistas? De jeito nenhum, Eduardo. Assim, eu não vejo o produtor rural como fascista, direitista, esquerdista, né? Eu acho que, primeiro, que quando você fala fascista, né, você vê um ditador, um cara agressivo, uma pessoa agressiva, e o produtor rural pode ser qualquer coisa, menos isso aí. É verdade. Né? E uma outra coisa é o seguinte, nós produzimos alimento para outras pessoas. Um cara fascista, ele não faria isso de jeito nenhum. Ele não vai querer o bem do próximo. Não vai querer o bem do próximo, né? Então E assim, tava numa briga política, né? E você via que era só absurdos que se diziam. Se de todos os lados, diga-se de passagem. Mas eu enxergo que o produtor rural, ele não seja um fascista. De jeito nenhum. Eu tenho uma visão parecida com a sua. Eu também acho que nós somos apenas produtores de alimentos. Né? E que não queremos ver a nossa terra vilipendiada, nossa vida vilipendiada, nossa terra invadida, usurpados os nossos direitos. É apenas isso. A gente trabalhou para ter o que tem, os nossos pais trabalharam, eu não venho de herança de família, mas a grande maioria dos meus amigos produtores vêm de alguma herança de família. Não importa se isso é herança ou não, eles continuam na terra, continuam na atividade e produzindo, que é o seu caso, produzindo com cada vez mais eficiência. Ou seja, aquilo não foi dado de mão beijada, você recebeu com uma missão e cumpre a missão pessoal que lhe foi dada, a missão divina que lhe foi dada e a missão constitucional que lhe foi dada: produzir. E você acabou nos dizendo no começo da entrevista, em 25% da área original você produz igual ou mais do que se produzia em 100% no passado. Isso aí. Agora, só para tirar uma dúvida com você, o teu rebanho hoje é um rebanho puro holandês, é um rebanho mestiço girolando, é um rebanho mais puxado para 3/4? Lá tem uma mistura. Conta para nós um pouquinho dessa... Tem uma mistura, Eduardo, tem um pouquinho de tudo, né? Então a gente tem um pouco do gado. Por ser uma área pequena, nós temos animais mais tocados por holandês. Tá. Para ter uma alta produtividade. São animais mais produtivos, né? Mas a gente acaba comercializando um pouco, então você tem um pouquinho de girolando, mas a maioria do gado é tocado mais pro holandês. Um pouquinho de Jersey também. O Jersey, um pouquinho sólidos do leite. O Jersey foi justamente o sistema nosso, por ser um sistema pasto, então é pasto rotacionado. Lá nós trabalhamos 6 meses, mais ou menos 6 meses do ano no pasto rotacionado, né? E os outros 6 meses com silagem de capim na pie ou cido de milho no coxo. Perfeito. Então, o que acontecia? Quando chegava no período das águas, o sólido do meu leite despencava, né? Então você pega o pasto rotacionado, o pasto verdinho, a digestibilidade daquilo é muito rápida, né, dentro do rumo da vaca. A vaca não consegue absorver todos os nutrientes disponíveis. Então a vaca não rumina muito, então ela já não consegue produzir muito sólido. Então eu falei com meu pai, vamos entrar com um pouquinho de Jersey, que o Jersey é um gado de sólido, né? Rico em sólidos, gordura alta. Sim. Então,
e vamos entrar com um pouquinho de Jersey para poder ver balancear. se a gente consegue, porque chegava no verão agora, a gente deixava de faturar um pouco a mais, né, com a cooperativa em função da gordura, não é porque o leite nosso não estava... Sim. Não cumpria o item gordura, o item sólidos, vai. E hoje... O Pedro nos explicou muito bem isso semana passada, tem diversas classificações de preço. E às vezes perde 3, 4 centavos por litro, que representa muita coisa. E aí, com a introdução desse um pouquinho de Jersey que a gente tem, hoje o leite nosso passa dos 4% de gordura no período das águas, né? E então gordura já não é mais um problema. Certo. Bruno, muito importante conversar com um produtor qualificado como você. Fiquei muito feliz com a tua entrevista, de verdade. O Bruno relutou um pouquinho de dar essa entrevista, porque ele não gosta muito de falar em público, apesar de se pronunciar muito bem. Ele é um pouco tímido. E aí ele ficou meio assim, poxa, Gaúcho, dá entrevista agora, deixa mais pra frente. Eu falei, não, Bruno, você é uma personalidade importante, é um jovem de sucesso, é uma pessoa que vem herdando uma propriedade com maestria, mostrando como isso se faz para que seja seguido. Seus passos devem ser seguidos. Não estou falando isso, repito, para te jogar confete, para te elogiar apenas. É uma realidade, uma constatação que eu faço. Então, eu acho que esse programa é importante para a geração atual de produtores e para as próximas gerações. Tragam seus filhos para dentro da propriedade, tragam seus filhos para dentro do mangueiro, se o caso for leite, levem seu filho para o campo, se for gado de corte, tragam seu filho para a lavoura, se você planta. Nós precisamos de sucessores, assim como no sindicato rural. Os antepassados se preocuparam com a sucessão e trouxeram os jovens que hoje conduzem o sindicato. Nós, produtores, temos que nos espelhar nisso para trazer a sucessão para o campo. Eu acho que o sonho de muitos pais é que seus filhos sigam seus passos. Se eles tiverem a vocação, que assim seja. Que Deus permita isso. Se não, nós temos que criar outro tipo de evolução, outro tipo de manejo, uma forma que a propriedade possa continuar produzindo, se autossustentando, para produzirmos alimentos, não só para o Brasil, para o mundo. O Brasil hoje é o celeiro do mundo. A nossa região, nós estamos aqui falando muito do leite, muito do gado de corte, mas também é uma região agrícola. Eu tenho certeza que nós temos sindicalizados que são só agricultores. Sim. E que não criam uma cabeça de gado. Que nós temos aqui um sindicato rural. Tudo que está ligado ao meio rural, todas as atividades produtivas do meio rural são sindicalizadas ou podem ser sindicalizadas. Você, produtor da nossa região, que não é sindicalizado, procure o Bruno, procure o Mário no sindicato, procure o sindicato de qualquer forma, venha se sindicalizar, venha participar conosco. Nós precisamos, nós somos quase 380 produtores. Se nós estamos falando que cada propriedade gera no mínimo 2 empregos, e isso é muito fácil, nós estamos falando que são 800 pessoas praticamente diretamente dependentes da nossa atividade. Fora os agregados, que vivem bem, nós fornecemos para os nossos empregados água, luz, moradia na maioria das vezes, uma área para fazer uma horta, para criar uma galinha. Vive-se bem na zona rural. Tenho a certeza disso. O êxodo rural está acabando. Nós estamos começando a criar o êxodo urbano. Muita gente tem saído da cidade e procurado voltar para o meio rural. Então, amigos, esse é o recado que eu gostaria de dar no programa de hoje. Bruno, considerações finais, nos fale alguma coisa que você queira. Estamos muito felizes em te receber, de verdade. Confesso que no começo fiquei um pouco, com o convite como o Eduardo falou, eu sou um pouco tímido, não gosto muito da frente das câmeras aí, mas eu acho que foi um bate-papo bom, gostoso, bacana. Deu para falar bastante do que o nosso sindicato faz, né? Deu para contar um pouquinho da história minha de vida aí. E mais uma vez parabenizar você com muito obrigado. A equipe aqui de estar incentivando, né? E não deixa de ser um incentivo de... Claro, nós queremos prestar um serviço para o nosso produtor. Exatamente. E deixar o nosso sindicato à disposição, né? E vamos fazer o nosso recinto lá acontecer mais coisas. Funcionar mais, né? legal. Uma coisa que nos falta às vezes é companheiro, né? Que venha... Mas vamos arrumar, depois dessa entrevista nós vamos arrumar. Dá força pra gente aí pra poder... Mas no mais eu agradeço mesmo de
coração. E muito obrigado. Precisar de nós, estamos às ordens aí. Muito obrigado, Bruno. Estou muito feliz. Pessoal, esse foi mais um programa Agro do Vale. Não se esqueçam, todos os sábados às 10 da manhã, ele vai transmitido ao vivo. O programa é gravado, mas ele vai transmitido ao vivo. Ninguém vê o programa antes. E depois das 10 da manhã, ele está disponível nos canais da Rádio e TV Nova Cultura de Lorena, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Eu também criei agora um canal chamado Agro do Vale, um canal exclusivo para as transmissões desse programa. É um canal meu, em parceria com a Rádio e TV Nova Cultura de Lorena. Quero agradecer também o João, que hoje está aí na mesa de operações, trabalhando conosco. Muito obrigado, João. Um rapaz jovem que está fazendo um curso de rádio e TV, se esforçando para se tornar um grande profissional. Já é um bom profissional e se tornará, se Deus quiser, um grande profissional no futuro. Um abraço aos amigos do Sindicato Rural e muito obrigado. Agradeço a audiência de todos, espero que tenham gostado e preparem-se, na próxima semana, mais uma entrevista. Esse programa é bom dos quatro costados. Um abraço a todos!